Nesse vídeo eu vou te falar o que mudou na minha vida depois que eu comecei a estudar os demônios. Sim, tudo começou pelo rei Salomão. E assim, se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, fica comigo até o final que você vai aprender muita coisa. Então assim, eu venho de um berço cristão, né? Eu sou de uma família católica, só que hoje eu não me vejo dentro de uma religião. Mas eu gosto de falar sobre religiosidade, que tem uma diferença muito grande, mas isso vai ficar para outro vídeo. E o que mais me chamou a atenção no rei Salomão não foi só apenas a sabedoria que ele adquiriu, que muitos falam que é uma sabedoria divina, mas a forma como ele coloca os demônios na história dele, nos grimórios, nos apócrifos, enfim, nos livros que se você procurar você encontra, inclusive se você quiser, tem aí dentro do nosso aplicativo também. Mas o que me chamou a atenção foram os demônios. Muitos de vocês acham que os demônios vieram para esse mundo, o anjo caído, para atrapalhar nossa vida. Tudo bem, eu sei que é um choque eu te falar isso. Então significa que você é satanista. Não. Significa que eu acredito que eu cheguei num nível de consciência onde eu não vejo anjos e demônios como situações ruins. E eu vou te explicar o porquê. Inclusive, já deixa teu like nesse vídeo aí, porque eu vou te trazer muita informação interessante para você sair da inércia. Seja para o ramo financeiro, seja para o nicho do amor, enfim, você vai entender. Quando eu comecei a entender o que realmente são os demônios, tudo começou a fazer sentido. E tem que fazer sentido para você também. Porque antes de eu entender o que eram eles, eu tinha sim uma vida lascada também. Eu não tinha um controle financeiro, no sentido de eu ganhava dinheiro, mas parecia que esse dinheiro sempre escorria pelas minhas mãos. Eu tinha relacionamentos, mas eu particularmente não... Cara, eu não conseguia ver além do casual, entende? Hoje eu tenho filho, hoje eu tenho família, hoje inclusive nós estamos no meu quintal. E o que é mais interessante? Quando você entende isso, você vai elevando o seu nível. Tá, mentor, mas o que você quer dizer? Pelo amor de Deus, me fala. Vamos lá. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver muitas lacunas. E eu não estou dizendo que a Bíblia está errada. Eu estou dizendo que a Bíblia ela é só uma parte do conhecimento que você precisa para chegar num nível mais elevado como humano. Então tem livros, por exemplo, como livros de Enoque, né? Tem livros do próprio rei Salomão. Tem apócrifos de apóstolos que são separados da Bíblia. Quando você fala da Bíblia em si, você tem várias lacunas, inclusive a tradução dela, que ela deveria ser traduzida literalmente do hebraico, do aramaico, e as pessoas não fizeram isso. E, enfim, são informações que com o tempo eu vou trazendo para você, mas o que me deixou mais intrigado e que mudou literalmente minha vida foi a questão dos demônios. Muitos de vocês acreditam que o diabo ele se rebelou contra Deus, mas isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque se ele se rebelou contra Deus e Deus trava uma batalha com ele, nós teríamos uma divisão. E se tem divisão, significa que tem uma metade. E se tem metade, não existe Deus. Entende? Então, quer dizer, esse é o tipo de conceito que você mesmo tem que se aprofundar. Inclusive, se você quiser, eu estou postando conteúdo lá dentro do nosso aplicativo e o link está aqui ou em algum lugar aí da minha rede social. Mas o que acontece? Quando você compreende isso, o que faz mais sentido na nossa cabeça humana, né, na nossa limitação humana? É que Deus também lançou os demônios aqui na Terra com algum sentido. E como que eu posso colocar essa filosofia para você refletir sobre ela? Porque o meu papel não é mudar a tua mentalidade. Quem muda a sua mentalidade é você. Eu só estou te falando o meu ponto que me fez prosperar. Quando você compreende as coisas dessa forma, o que você entende mais? Tá, Deus criou o mundo. Tudo que você vê aqui foi criado por Deus. Não é? Então, tudo que está disponível, ou tudo que tem nessa terra está disponível para o ser humano. E o que é interessante, se o demônio, se você acredita que o diabo, que o Satanás faz parte desse mundo, ele estaria também dentro da criação de Deus, correto? Tá, mas aí você está falando que o demônio também tem que... Calma. Acalma teus ânimos. Não, por hora, não julgue o que eu falo, deixa para julgar no final. Aí sim você vai deixar aí nos comentários o teu julgamento, a tua fala, enfim. Quando você compreende que o demônio, o Satanás, que você tanto fala, ele também faz parte desse mundo aqui, você também tem que compreender que ele tem uma função. E quando você lê os livros do rei Salomão com uma visão mais humanizada, com uma visão inclusive desses tempos aqui, o que você passa a entender? É que esses demônios, eles vivem aqui, tá? Não existe outro plano que esse demônio está. Inclusive na Bíblia não tem uma menção ao inferno sem outra dimensão. Você pode procurar, não existe. E o que é legal? Quando você entende que o inferno é aqui ou à nossa volta, porque me diz, existe algo pior do que você ver crianças passando fome?
Existe coisa pior do que crianças sendo feito coisas que eu acredito que deve estar passando aí na sua mente? Ou pessoas. Nós já vivemos um inferno aqui na Terra. E um inferno maior existe aqui dentro. E os demônios que estão aqui dentro, muitas vezes, eles operam na nossa vida para nos mostrar que nós podemos ser muito mais fortes. Por exemplo, quando você está passando por uma dificuldade e você olha para a sua vida e pensa, cara, minha vida está toda lascada, e agora? Você pode se apegar na tua vida lascada, ou você pode olhar para si mesmo, que é o que eu faço, e pensar, cara, Deus, Ele está me dando a oportunidade de me tornar mais forte através do demônio X. É o que eu explico lá dentro, inclusive, do nosso aplicativo. Eu falo sobre os 72 demônios que foram interrogados e selados pelo rei Salomão. Então existe um demônio para cada situação da sua vida. Se você está passando por uma situação amorosa complicada, existe um demônio que te influencia diretamente. E como que você pode trabalhar em cima disso? Quando você tem o nome desse demônio e quando você entende aonde ele age, você pode criar um selo que vai fazer com que ele trabalhe a seu favor. Caso contrário, você vai sofrer muito. Então sim, a questão dos demônios existirem nesse mundo faz com que a gente entenda que situações complicadas que acontecem na nossa vida são essenciais para a nossa evolução. E aí é que vem aquela sacada, beleza, cara, agora você alugou um triplex na minha cabeça. Então quer dizer que tudo que foi criado aqui, incluindo os demônios, as coisas boas e as coisas ruins, foi Deus que criou. Então significa que você está dizendo que Deus é mau? Não, Deus não é mau e nem bom. Nós somos a extensão dele nessa terra, isso é fato. Mas se Deus for mau e bom, significa que ele tem uma limitação. Mas como que eu posso te explicar isso? Entenda que tudo que está à nossa volta faz parte de Deus, certo? Por quê? Porque Deus é uma totalidade. Inclusive, falar Deus, que Deus existe numa percepção divina, é totalmente errado. Sabe por quê? Porque se você coloca Deus como um criador, ele existindo de alguma forma, significa que ele é uma criatura ou ele é quantificável. Significa que tem como iniciar estudos sobre Deus. Mas não existe isso. O ser humano não tem capacidade, inclusive é bíblico. A gente não teria como a gente ver Deus. Por quê? Porque Deus é uma força maior. Não tem nem como eu falar força maior, não tem nem como eu dizer que é Deus. Então Deus apenas é. Ele é um todo. Mas nós falamos Deus porque na nossa irracionalidade, na nossa limitação humana, a gente precisa fazer igual a matemática. Inventamos a matemática porque nós precisávamos compreender certas situações dessa vida que não tinha como saber se não fosse a matemática, compreende? Então tudo faz parte de Deus, nós estamos vivendo dentro dele. Aí respondendo a pergunta, quando você entende que você está vivendo dentro de Deus, aí vamos imaginar que ele seria um corpo. Dentro do seu corpo acontecem várias situações. Células engolindo células, células morrendo e nascendo outras células, certo? Você entende isso? Então aqui na Terra não existe um certo ou um errado. Existe um certo e um errado humano, socialmente falando. Se você fizer uma coisa errada, você vai responder por isso pelas regras humanas, mas pelas regras de Deus é outra coisa, compreende? Então, quando você entende toda essa extensão de mundo, inclusive nós vamos ter que ficar para outra conversa, se você quiser que eu faça um vídeo falando mais a respeito sobre isso, você diz aqui nos comentários, que é para não ficar tão extenso. Mas eu acho que esse vídeo aqui já te deu uma base muito boa, inclusive se você quiser ver de novo, veja ou manda para alguém que precisa compreender essa parte. Eu vou postar semanalmente vídeos para te ensinar ainda mais a minha filosofia e caso você queira fazer parte lá do meu aplicativo, o link está aí. Eu espero que você tenha aprendido.